convidado ao blog do mesmo nome, domesticaecclesia.com, o blog da Igreja Doméstica. Meu nome é Rafael Brodbeck e eu convido vocês a continuar assistindo esse vídeo sobre como viver a fé católica em família, principalmente nessa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre o ano litúrgico. Ao contrário do que muita gente pensa, o ano litúrgico não se encerra hoje com o Cristo Rei. O ano litúrgico se encerra na semana que vem. O Cristo Rei não é o último dia do ano litúrgico. O Cristo Rei é o último domingo do ano litúrgico. Ainda temos toda a semana que se segue a Cristo Rei, que é a última semana do tempo comum. Nessa última semana do tempo comum, nós somos convidados pela Igreja, pelas leituras, pelo tom litúrgico adotado pelas orações também, a nos prepararmos para o Advento. Se o Advento é a preparação para o Natal e a preparação para a segunda vinda de Cristo, esta última semana do tempo comum é uma preparação do próprio Advento. Então nós já vamos tomando conta na nossa alma, tomando ciência de que Jesus vem. Jesus vem, assim como ele já veio um dia como um bebê no ventre de Maria, nasceu num presépio pobre, deitado numa manjedoura. Um dia ele virá também, só que virá como juiz. E é neste tempo entre a primeira e a segunda vinda que nós devemos nos santificar. Entre a primeira e a segunda vinda, nós devemos exercer aquilo que Cristo nos pede, que é a santificação da nossa alma e que é o apostolado conquistando outras almas para Ele. E para tanto, entre a primeira e a segunda vinda, nós temos uma vinda intermédia, que é a vinda de Cristo a cada Eucaristia celebrada. Entre a primeira vinda, que foi no Natal, que será celebrado no mistério no dia 25 de dezembro, e a segunda vinda, que é no juízo final, nós temos várias vindas de Jesus nas missas que são celebradas, porque não é mais pão, é sim o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vinda intermédia na Eucaristia é que nos ajuda a bem celebrarmos a primeira vinda e a bem nos prepararmos para a segunda. Então, hoje, Cristo Rei, hoje um dia muito especial, porque é o último domingo do ano litúrgico, a última solenidade do ano litúrgico também, e a Igreja nos diz, nós temos aqui no Diretório da Liturgia e pelo compêndio de indulgências também, que na solenidade de Cristo Rei, em todas as paróquias, na verdade não só paróquias, como também as outras igrejas, que não sejam paróquias, mas sejam igrejas, e os oratórios, que é aquele tipo de capela pública, que as pessoas possam entrar a qualquer momento. Se o Santíssimo Sacramento for exposto e as pessoas renovarem diante do Santíssimo Sacramento o ato de consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, a indulgência, a indulgência para quem assim o fizer. Nós não fizemos na frente do Santíssimo, felizmente, não tivemos o Santíssimo exposto, mas fizemos aqui em casa nas orações da manhã hoje, eu, a minha esposa e as crianças. O ato de consagração tem algumas palavras que certamente as crianças não entendem, mas elas já vão entendendo que a data é diferente. E entendendo que a data é diferente pela participação em eventos ligados a Cristo Rei. Por exemplo, na tarde de ontem nós estivemos em Pelotas para celebrarmos as vésperas do Cristo Rei, porque nós somos o movimento Regnum Christi, que tem justamente essa data do Cristo Rei como algo muito importante, como a espiritualidade que move o movimento e a congregação religiosa dos Legionários de Cristo, que faz parte do movimento Regnum Christi também. Então nós tivemos o nosso Dia do Reino, como nós chamamos, que é a cada Cristo Rei. Em várias localidades onde o Reino Cristo está presente, os membros se reúnem, geralmente com padres legionários, celebram a missa, partilham algum alimento e tem algum tipo de formação espiritual ou formação doutrinária. Na tarde de ontem, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, cuja devoção tem muito a ver com a devoção do Cristo Rei, São devoções que estão muito ligadas, e eu tratei disso no meu livro, Jesus Cristo, Rei do Universo, que está aqui. Nós estivemos então na Igreja do Porto, como é chamada lá em Pelotas, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, fica no bairro do Porto, para dar uns círculos de estudo justamente sobre o reinado de Cristo. Assistimos então à missa de Cristo Rei e saímos para jantar. As crianças já perceberam, tiveram que sair daqui de Piratini até Pelotas, viram que é algo diferente.
nós aproveitamos a data para explicar sobre o reinado de Cristo. Elas assistiram a minha palestra, depois foram à missa e entenderam o que estava acontecendo. Nós ensinamos os nossos filhos, nós, eu não digo só nós, nossa família Brodbeck, mas cada família, temos que ensinar os nossos filhos de uma maneira muito natural, inserindo os elementos da fé católica no convívio cotidiano do lar. Por exemplo, agora vai começar o Advento na semana que vem. Começando o Advento, já vamos explicar para as crianças o porquê do Advento. Por que é o Advento, o que ele significa. Nós vamos montar o presépio no Advento, mostrando para eles que já está em curso a preparação para o Natal. A própria preparação, a montagem da árvore, a montagem do presépio, o enfeite da casa, colocar as bolinhas, colocar luzes, isso já faz com que as crianças percebam que é uma época diferente do ano. Então nós explicamos o sentido do Advento como preparação para o Natal e preparação das nossas almas para o juízo final também. Nós temos ainda no dia 30, né? No dia 30 nós temos a festa de Santo André, né? Que foi um apóstolo irmão de São Pedro. É uma grande ocasião de explicarmos sobre os apóstolos, quem eram os apóstolos, se já não sabem. Se já sabem, vamos falar um pouco sobre a vida deste apóstolo, Santo André. Para quem não sabe, nós vamos explicar quem são os apóstolos, o que Cristo fez, ler uma passagem do Evangelho. Quem sabe a passagem do Evangelho onde Jesus chama São Pedro e Santo André. E explicar que Santo André era o irmão de São Pedro. Contar a história de Santo André também, depois que Jesus ressuscitou e que ele foi pregar o Evangelho. Para onde ele foi, onde ele morreu, como ele morreu, contar a história de Santo André. Isso se acha facilmente na internet. Nós procuramos no Google e em outros sites de busca tanta porcaria, tanta bobagem, tantas coisas fúteis, que não vamos usar ali para procurar também coisas da nossa fé. Enfim, nós começamos o Advento na semana que vem, mais propriamente na tarde do sábado, porque o domingo e as solenidades, elas começam na tarde anterior, né? E nós temos algumas anotações litúrgicas que a liturgia, as normas para o ano litúrgico e o calendário, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, ele nos diz, né? Primeiro ele nos explica o que é o Advento. Ele possui dupla característica, sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, e é também o tempo em que, por meio dessa lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Por este duplo motivo, nos diz este documento, as normas para o ano litúrgico e o calendário, número 39, por este duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa. Então, a partir de então, tem algumas anotações litúrgicas do que pode ou não pode fazer na liturgia, para que nós possamos entender melhor, né? O órgão e outros instrumentos musicais podem ser usados, né? Diferente da quaresma, em que eles devem cessar, só podem acompanhar o canto, não podem fazer solo, né? Mas no tempo do Advento, eles podem ser usados. O altar pode ser ornado com flores, você pode colocar flores no altar ou perto do altar, diferente da quaresma, que não pode. O Advento é uma pequena quaresma, mas pode ter flor, pode ter órgão. Mas, obviamente, não é aquele número de flores do tempo comum e muito menos do tempo pascal ou do tempo do Natal, né? Flores, mas, diz aqui a igreja, com aquela moderação que convém ao caráter próprio deste tempo, de modo a não antecipar a plena alegria do Natal do Senhor. Ou seja, temos alegria ainda, não é uma quaresma, nós podemos colocar flores, mas não tantas flores de modo a antecipar o Natal. O matrimônio pode ser celebrado, né, dentro ou fora da missa, dá-se bênção nupcial, mas se diz aos esposos que não façam uma pompa demasiada. Se querem pompa demasiada, casem-se no Natal, ou casem-se no tempo da Páscoa, ou casem-se no tempo comum. Né? No Advento, casem-se, mas casem-se com mais moderação, um pouco do que normalmente fariam. Depois algumas outras regras que são tipicamente litúrgicas, do que pode ou não pode, quais missas podem ser celebradas. Nós temos que entender que na novena do Natal, que é o final do Advento, né, ele começa pelo dia mais próximo do Natal, que é no dia 17, já começa a preparação próxima e começa então a ser recitado junto com o Magnificat, né, nas vésperas, as antífonas do Ó. As antífonas do Ó. Porque cada uma das antífonas começam com Ó sapiência, Ó Adonai, Ó Radix. Né? São as antífonas do Ó. E é justamente por conta dessas antífonas do Ó que nós temos a devoção de Nossa Senhora do Ó.
Por quê? Porque essas antífonas do ó, elas são mais próximas do nascimento de Jesus. Então a Nossa Senhora do ó é a Nossa Senhora grávida, prestes a ter Jesus como seu filho. Também conhecido como Nossa Senhora da Expectação. Essa devoção à Nossa Senhora do ó é uma devoção à Nossa Senhora que está prestes a ganhar o seu filho. E as antífonas do ó também são entoadas na Liturgia das Horas. Nós podemos ter a Liturgia das Horas em casa, né? Não somente na igreja, não somente clérigos e religiosos, mas leigos podem rezar a Liturgia das Horas. Eu rezo a Liturgia das Horas, aqui está ela no rito novo, rito moderno, posso conciliar em latim, né? Em latim, está aqui, Liturgia Orarum, né? Iuxta Ritum Romanum, Iuxta Ritum Romanum, é a Liturgia das Horas no rito romano moderno, né? Para quem tem identificação com o rito tradicional, que é usar a liturgia pré-conciliar, nós temos também a Liturgia das Horas, né? O ofício divino no rito antigo, que se chama Breviário Romanum, também em latim, né? Também em latim. E tanto no rito antigo quanto no rito novo, né, nas duas formas do rito romano, nós temos aqui, a partir do 17 de dezembro, a preparação mais próxima do Natal, dentro da novena do Natal, que temos as antífonas do ó no Magnífica. A devoção à Nossa Senhora do ó, a devoção à Nossa Senhora da Expectação. Muitas coisas, então, podemos fazer em família. Podemos fazer uma novena, agora no final do Advento, preparando para o Natal. Podemos explicar para as crianças, dar uma aula sobre o que é o Advento. Podemos, nos nossos altares, nos nossos oratórios, ter flores, mas não tantas flores quanto na Páscoa. Podemos treinar cantos de Advento, cantos de Natal para a noite de Natal, para que as crianças vão ensaiando e possam então cantar no dia do Natal. Podemos desde já preparar as coisas da ceia, né, convidar as pessoas. Nós devemos montar a árvore, o pinheirinho, o presépio, agora já no início do Advento, fazendo com que esses tempos da igreja sejam vividos dentro de casa também. Não nos esqueçamos, agora nesta quinta-feira, é a quinta-feira de Ação de Graças, o Dia Nacional de Ação de Graças, a quarta quinta-feira do mês de novembro. Nós temos um vídeo sobre isso aqui no nosso canal. Quem está vendo esse não viu o outro, procura no nosso canal o vídeo sobre a Ação de Graças, o Dia Nacional de Ação de Graças. Era isso então, pessoal. Esses vídeos não têm a pretensão de dar uma aula completa. Esses vídeos simplesmente eles explicam coisas que nós achamos necessário explicar para vocês, conforme dúvidas, as pessoas nos perguntam, para melhor vivermos o ano litúrgico. Se vocês querem ter uma formação mais aprofundada, não somente acerca do ano litúrgico, não somente acerca de como transferir esse conhecimento do ano litúrgico e da doutrina católica para os filhos, mas um completo curso de como catequizar os seus filhos em casa, façam o nosso curso, que começa justamente em dezembro. Agora, o dia 30 de novembro é o último dia de matrícula para a 6ª edição do nosso curso Como Catequizar Seus Filhos em Casa. Vocês querem ensinar os seus filhos a catequizar, querem ensinar os seus filhos o conteúdo da doutrina católica, querem ensinar os seus filhos a terem um amor muito grande a Deus Nosso Senhor, querem ensinar os seus filhos a despertarem no seu coração o desejo de ser santos, querem que eles conheçam o conteúdo da fé católica, o credo, os sacramentos, os mandamentos, como fazer oração, querem que eles façam isso? Então vocês têm que aprender a como passar o conteúdo, têm que aprender qual é o conteúdo e aprender as melhores técnicas para que esse conteúdo seja absorvido dentro da tradição pedagógica católica. É isso que eu e a minha esposa Aline fazemos no nosso curso, Como Catequizar Seus Filhos em Casa, que ele, apesar do nome, não é dirigido somente aos pais, né? Padrinhos podem fazer, tios, avós, casais que ainda não têm filhos para se preparar para os filhos que vêm, e mesmo solteiros, né? Porque um dia vão casar e ter filhos, ou então não vão casar, não vão ter filhos, e podem querer se preparar para si. Porque podem ser padres para dar melhor catequese para os seus paroquianos, ou porque querem simplesmente aprender doutrina e pedagogia católica para si. O curso é recomendado para todos, né? O link para a inscrição vai constar abaixo no vídeo, aqui na descrição. Entrem, né, no domesticeclesia.com, procure ali o post sobre a 6ª edição do curso, ou então vejam aqui, estão vendo no YouTube, tem ali o link. Entrem no link, façam a sua inscrição ainda hoje, porque no dia 30 é o último dia para fazer a inscrição. Depois disso, não terá mais como fazer.
Certo, pessoal? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela confiança que sempre vocês demonstram para com a minha família. Até mais e que viva Cristo Rei!